Sim. É muito sério o que está acontecendo em Porto Alegre, né, Jonas? Não só na educação. Eu vejo uma Porto Alegre triste. E é uma outra coisa que a gente fala muito na sala dos professores. Na verdade, eu queria até falar sobre isso. Porto Alegre ela está vivendo o abandono da educação como viveu durante décadas o magistério estadual. Porque tu trata a educação como um serviço que está garantido na Constituição, na legislação, Constituição Federal, Estadual e também na Carta da Lei Orgânica Municipal, que é a Constituição Municipal. Só que é um serviço que ele pode ser de qualquer forma. Como ele pode ser de qualquer forma, tu deixa lá a escola acontecendo, mantém o pagamento do salário dos professores, parcela o salário deles quando quiser, não paga a inflação. O magistério estadual está com 50% de defasagem salarial. Ou seja, o salário que eles ganhavam há 10 anos atrás, hoje eles ganham metade em quantidade de salários mínimos. É uma vergonha. Sim. E Porto Alegre está 32%. Então não está longe da fragilização. Isso tudo, a não política de apoio à educação é uma política. Porque a gente sabe que a massa de trabalhadores lutou muito pela redemocratização do Brasil e com ela por mais escolas. Então a gente viveu a municipalização do ensino da década de 90, abertura de mais escolas pelos municípios. Só Porto Alegre, em 16 anos do Partido dos Trabalhadores, que foi a coincidência de estar na década de 90, foram construídas 26 escolas. Depois que saiu o PT do governo, se construiu ao longo de 20 anos apenas 3 escolas. Então vocês vejam a diferença. Nossa, É muito. 10% do que foi feito. Então, quer dizer, o direito à educação para uns governos ele não existe. E eles simulam que existe porque eles necessariamente têm que manter essa estrutura ali. Mas eles não ampliam a estrutura, não fortalecem com massa salarial, com incentivo, com requalificação. O que deveria ter sido feito? Vou dar um exemplo em Porto Alegre. Deveria ter chegado nesse patamar de escolas, continuado abrindo escolas municipais de educação infantil. Mais do que isso, aberto mais escolas de EJA de dia, que só tem uma escola com EJA de dia na Zona Central, que é o CEMET Paulo Freire. Porque tu permitiria que uma massa de trabalhadores, inclusive aposentados, acessasse o direito à educação. Porque o direito à educação é conhecer ciência, conhecer cultura, conhecer tecnologia. Não é simplesmente ter um diploma para o mercado de trabalho. Sim. A gente tem que mudar esse conceito de que tu vai fazer a formação de ensino fundamental e médio para ir para o mercado de trabalho. Isso é importante, mas tu vai ter o direito à educação para se formar cidadão. Para quê? Para tu saber se alimentar bem, para tu saber decidir politicamente, para tu entender que mundo tu vive e, por exemplo, não jogar lixo no chão, que hoje tu vê adultos caminhando no centro de Porto Alegre e é um vexame, porque é um centro todo sujo. Isso é educação ambiental. Vai para onde? Vai para o rio, que vai terminar no mar, vai terminar na poluição, na crise climática e que ajuda, né, nas enchentes, ajuda nesses grandes momentos de crise. Então a gente precisa entender que a educação não é só para ir para o mercado de trabalho e virar um profissional, é para bem viver e conservar o mundo como a gente está recebendo. Porque durante décadas e mais décadas do passado, a gente como ser humano foi voraz e usando todos os recursos naturais, né, tudo que a natureza oferecia sem ter preservação. Vou dar um exemplo. Quando aconteceu toda essa enxurrada do ano passado, que veio a água da região mais alta, né? Do Rio das Antas, do Caí, do Jacuí, do Rio dos Sinos, Rio Gravataí, toda essa água foi terminar no Guaíba, ela chegou marrom no Guaíba. E aí eu fui olhar as fotos antigas da enchente de 1941, a água era esverdeada. Por quê? Porque se desmatou tanto essas regiões altas nos últimos 80 anos que hoje elas são praticamente lavouras. E aí quando a água foi descendo, ela foi levando todo aquele dejeto de terra. Então vocês vejam, ali nas fotografias a gente constata toda a voracidade, né, a devassidão dessa questão do capitalismo, de lucro acima de tudo e a destruição da natureza. O que significa isso? Então, a enchente de 41 não levou tanto lodo para dentro das residências quanto a enchente
de 2024. Então, eu trago esses exemplos para mostrar de como a educação ela precisa ser pensada em várias dimensões e como ela é importante para a sociedade, mas que a gente tem governos que negligenciam. Então, durante muito tempo não se discutiu educação ambiental. Agora é o momento. Sim. Mas para isso precisa fortalecer essas escolas, precisa enxergar que a estrutura pública é a estrutura de todos, não é minha. Ela não é do professor, Sim. ela é para o bem viver, para o bem-estar social Da real sociedade. que a gente não tem. Então eu não quero pessoas, por exemplo, que circulam na cidade e joguem lixo pela janela do carro que eu vejo. Imagina, a pessoa tem bastante, dinheiro para Jonas. comprar o carro, Tem a pessoa bastante. circula, tem dinheiro para pagar gasolina, pagar IPVA, tudo, mas ela não tem consciência social que ela vive numa cidade com todo mundo. E ela Sim. joga a sujeira no bueiro que vai ser entupido e com a chuvarada vai piorar e vai alagar a casa do vizinho. Então, quer dizer, o meu vizinho não é o vizinho da minha rua, é quem mora na cidade comigo. Sim. Então, eu tenho que ter essa consciência quando eu faço as coisas e que elas têm uma consequência social. Por isso a importância da educação também, de vocês, Sim. professoras, professores, todo dia estão na escola, porque é lá que a gente forma o cidadão do futuro. E aí, então, a gente tem que acolher essas professoras, professores e entender que eles têm uma grande missão. Mas essa missão não é só deles, Sim. é também das pessoas que têm influência para qualificar os espaços, né, da escola, da educação pública. E diria também que nós precisamos repensar os valores sociais que estamos tendo. Sim. Há uma sociedade muito individualista e o individualismo gera desrespeito também. Então, o próprio professor hoje é desrespeitado por conta da exacerbação do indivíduo e não do coletivo. Então Sim. a gente tem essa dificuldade que é uma consciência diferente hoje, que as pessoas cuidam só do seu umbigo Sim. e não cuidam do todo. Que mundo que a gente vai ter daqui 30 anos?